Olá, senhoras e senhores. Então, voltamos aqui para dar continuidade à nossa aula. E agora, você pode estar se perguntando, como que eu vou saber se um número pode ou não pode ser transformado em fração? Legal? Então, eu vou te ajudar. Primeiramente, eu quero que a gente entenda o que é a parte decimal de um número, tá? Quando a gente estuda lá o sistema de numeração indo-arábico, nós temos uma tabelinha, e essa tabelinha traz unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Então, por exemplo, o número 120, ele tem 0 unidades, 2 dezenas e 1 centena, ok? Só que nós poderíamos ter, por exemplo, 120,5. E aí esse 5, ele tem um nome também. Ele é chamado de decimal, ok? Essa parte que vem aqui é a parte decimal. Se fosse 52, o 2 seria o centesimal, ok? Então, agora sabendo o que é uma parte decimal, nós podemos classificar a parte decimal de um número em duas partes. A parte decimal que é significativa e a parte decimal que não é significativa. Isso é muito importante para você entender se pode ou não pode ser transformado em fração. Então, o que é um número com uma parte decimal não significativa? Bom, vamos pensar aqui em dinheiro. Vamos supor que você queira comprar alguma coisa e essa alguma coisa te custa R$10, ok? Em comparação, nós vamos comprar uma outra coisa que custa aí R$11,90. Tudo bem? Então, nós temos dois números. O primeiro número tem parte decimal 00. Já o segundo tem parte decimal 90, certo? Ou seja, 90. Quando a gente observa o 10, ele sendo vírgula 00, essa parte decimal dele não influencia no meu número inteiro, tá? Porque os números são divididos em parte inteira, que a gente chama de PI, e para cá nós vamos chamar de PD, parte decimal. A parte inteira não está sendo influenciado pela minha parte decimal, concorda? Porque se é zero, aqui imagina, são 0 centavos. 0 centavos não vai acrescentar em 10. Porém, 90 centavos influencia no 11, certo? Se você tiver R$11 só, provavelmente você não vai conseguir comprar, a não sei que você ganhe um desconto, o que seria justo, né? Porque 90 centavos, pelo amor de Deus. Mas, teoricamente, se você tem aqui apenas R$11, e os 90 centavos, o que você vai fazer com isso? Então, os 90 centavos é significativo porque influencia a nossa parte inteira. A nossa parte inteira está sendo modificada por esses 90 centavos. Mas os R$10 não são influenciados pelo zero, certo? Tanto é que nós podemos escrever apenas 10, tá? O 11,90 a gente poderia escrever como 11,9, tá? Esse último zero a gente realmente não precisa escrever. Mas o 10, ele nem tem parte significativa, então não precisa escrever isso. Tudo bem? Então, se você tem alguma dúvida, deixa um comentário ou me manda uma mensagem. A parte significativa de um número, a parte decimal significativa de um número, está ligada aos números que vêm depois da vírgula, à direita da vírgula. Então, se for tudo zero, é parte decimal não significativa. Se tiver algum número após a vírgula que não seja zero, aí é parte decimal significativa. Tudo bem? Então, agora, nós vamos começar a responder as perguntas. Primeira parte da nossa resposta. Qual número pode ser transformado em fração? Vamos lá. Todos aqueles que têm parte decimal não significativa. Então, pensa comigo. Vamos olhar para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, nós temos o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, 1,
2, 3. Geralmente é assim que a gente escreve, certo? Vamos observar todos esses números. Olha só, olha o zero. O zero é 0,00, certo? Então, não tem parte decimal significativa. Logo, pode ser transformado em fração. E o 1 é 1,0. Não tem parte decimal significativa. Logo, pode ser transformado em fração. Logo, qual é a conclusão? Qualquer número inteiro pode ser transformado em fração. Até minha cabeça entrou na câmera dessa vez. Por quê? Porque todo número inteiro pode ser transformado em fração. Todo número inteiro pode ser transformado em fração. Ok? Só para você não esquecer, todo número inteiro pode ser transformado em fração. Escreve isso em algum lugar. Escreve na sua testa, escreve na mão, escreve na folha, cola na parede. Todo número inteiro pode ser transformado em fração. A pergunta é, como? Como que ele pode ser transformado em fração? Colocando o denominador 1. Olha que legal. Se eu tenho 1 sobre 1, quanto que é 1 dividido para 1? É o próprio 1. Ah, então eu não precisava ter escrito esse 1? Não. Mas isso prova que pode ser transformado em fração. Assim como 2 sobre 1 é igual a 1, a gente não precisa escrever esse 1, mas prova que ele pode ser transformado em fração, tá? Se a gente está falando que pode ser transformado em fração, a gente tem que provar, tem que mostrar. Quem é o 0 sobre 1? 0 dividido para qualquer coisa é 0. Então, o 0 aí, ó, transformado em fração. Tudo bem? Então, você já viu que todos os números inteiros são transformados, que podem ser transformados em fração. Beleza? Vamos analisar um outro grupo, que é o grupo que tem parte decimal significativa, porém, nós temos duas classes aqui, tá? Quando a gente olha a parte decimal de um número e a parte decimal é significativa, nós temos dois grupos, tá? Já vou falar dos dois de uma vez. Nós temos os grupos com parte decimal infinita e temos a parte, o grupamento de números com parte decimal significativa, que é finita, tá? Finita. Bom, qual é a ideia aqui? Qualquer número com parte decimal significativa pode ser transformado em fração. Qualquer um. Nós vamos aprender isso nas próximas aulas, tá? Qualquer número com parte decimal significativa finita, ou seja, que tem fim. Legal? Quem tem fim? Vamos dar um exemplo aqui, ó, 2,2245. É uma parte decimal significativa longa, mas ela termina, ok? É 1,372. Finita, então é parte decimal significativa, finita, então pode ser transformada em fração, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou até colocar aqui, ó, um coração para você, porque os números que têm parte decimal significativa podem ser transformados em fração. Logo, todo número com parte decimal significativa finita é o quê? Racional. Tudo bem? Já os que têm parte decimal significativa infinita não pode ser transformado em fração. Então, por enquanto, eu vou deixar um risquinho aqui assim, ó. Não pode ser transformado em fração, tá? E eu vou te dar um exemplo, que é o exemplo do número π, ok? Esse é o símbolo do número π. Ele é aproximadamente 3,14, ok? Mas aí você vai falar assim, mas 3,14 é finito? Não, porque nós temos o que aqui? Reticências, é infinito, tá? E o π é um número muito curioso, as pessoas estudam muito esse número porque ele é recorrente na natureza. Até hoje, após a vírgula, já foram encontradas aí mais de 1 bilhão de casas decimais após a vírgula. As pessoas tentam provar que é um número finito, mas até agora não encontramos fim para ele, tá bom? Então,
é um número que é infinito, certo? Se é infinito, não dá para ser transformado em fração, tá bom? Você poderia até pensar assim, professor, mas e se eu puser o π sobre 1? Não, não vale. Não vale por quê? Porque quando a gente coloca o π sobre 1, nós estamos, na verdade, escrevendo todo o seu número infinito sobre 1. Ou seja, alguma coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então, o infinito dividido por 1 continuaria infinito. Então, eu não posso dizer que isso daqui viraria uma fração, tá bom? Então, nós vimos aqui duas classes de números com parte decimal significativa, finita e infinita. A parte decimal significativa finita pode ser transformada em fração. A infinita não pode ser transformada em fração. Ok? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Lembrando que nós vamos estudar como transformar isso em fração, tá? Por enquanto não é o objetivo. O objetivo agora é entender quais podem ser transformados em fração. Então, quais podem ser? Todos os inteiros, ok? Incluindo o zero, todos os positivos e todos os negativos. E os que têm parte decimal significativa finita, ok? Qualquer dúvida, só falar comigo. Até a próxima aula.